Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada. Que bom ter você aqui. Hoje nós vamos discutir sobre a volta gloriosa de Jesus Cristo. Jesus nos disse lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 7 a 11, questões muito importantes que nós consideramos para iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então essa é uma questão muito importante que nós precisamos refletir para estarmos analisando o sentido da volta gloriosa de Jesus Cristo aqui no planeta terreno. Em todas as doutrinas, essa passagem do Evangelho é analisada com muito apreço, não é mesmo? Se a gente procurar averiguar em todas as religiões, todas as doutrinas religiosas. E todas as pessoas que acreditam na volta de Jesus procuram se preparar para recebê-lo, conforme deve ser. Não é isso? Cada um, de acordo com a doutrina que segue, procura se preparar para receber Jesus. Essa é uma questão que a gente já pode estar pontuando. Aqui podemos destacar o sentido de receber Jesus em 2 dimensões. Nós recebendo Jesus e Jesus nos recebendo. Isso significa um encontro entre nós, quer dizer, o nosso eu, a nossa alma, o nosso espírito com Jesus Cristo. No entanto, nós precisamos nos atentar para o que nos diz o Evangelho em relação a, tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então aqui a gente fica imaginando Jesus subindo, flutuando até chegar lá nas nuvens, as pessoas olhando e ele chegando até lá em cima. A partir de então, a partir do momento que ele chegou lá entre as nuvens, não conseguimos mais ver Jesus. Nós não conseguimos mais ver com os olhos do nosso corpo físico. Então, as pessoas que estavam ali olhando não conseguiram mais ver Jesus com seus olhos do corpo físico. Por quê? Estando ainda em processo de evolução, porque somos espíritos imperfeitos, mesmo que fiquemos com os olhos fixos no céu, ainda assim não conseguiremos vê-lo. Por isso que no momento que ele chega lá até as nuvens, ninguém consegue mais vê-lo. Mas, por causa da nossa fé e do cultivo das virtudes, em breve conseguiremos vê-lo novamente. E isso é o que nós estamos procurando quando nós estamos num processo de busca
da nossa evolução espiritual. Por isso, os espíritos evoluídos, aqueles que o receberam lá em cima, aqueles 2 homens vestidos de branco, são 2 espíritos evoluídos. O que eles disseram? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, nós vamos conseguir ver Jesus flutuando nos ares, entre as nuvens. Um dia nós conseguiremos. É isso? Esse encontro que teremos com Jesus significa que será o tempo em que os nossos olhos conseguirão vê-lo. Porém, isso só acontecerá quando estivermos com o coração puro. Quando o nosso coração estiver puro, limpo, sem nenhuma má tendência, sem nenhum orgulho, sem nenhuma soberba, sem nenhuma vaidade, dentre outras más tendências, nós vamos conseguir ver Jesus. Porque só consegue ver Jesus com os olhos de ver é quem tem o coração puro. Não é isso? E sabe por quê? Porque Jesus está aqui entre nós. E os espíritos evoluídos, aqueles homens vestidos de branco, disseram em forma de indagação, lembra? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Isso quer dizer que Jesus está entre nós. Olhemos para o nosso dia a dia, para as nossas experiências, para a nossa família, amigos, natureza, os animais, etc. Olhemos para o nosso cotidiano. Só que a nossa condição de espíritos ignorantes, ainda em processo de evolução, não nos permite enxergá-lo. Nós ainda não conseguimos enxergá-lo. Os nossos olhos ainda estão encobertos pelas nuvens. Então, aquelas nuvens que fala aqui, no Evangelho, vem no sentido de colocar do que está nos impedindo de ver. Os nossos olhos estão encobertos pelas nuvens. Nuvens que a gente pode destacar, que nesse sentido simbolizam as nossas más tendências. Como eu falei anteriormente, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, o rancor, a fofoca, preconceito, julgamento, racismo, a homofobia, dentre outras que ainda permeiam os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas palavras e ações. São essas coisas que nos impedem de ver Jesus. É por isso que o encontro entre nós e Jesus só é e só será possível se nós estivermos com o coração puro, limpo dessas impurezas. E para tanto, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos cultivar? Precisamos começar hoje a cultivar as virtudes, por meio da nossa reforma íntima, que é o rompimento com as más tendências, para que um dia nós possamos de fato encontrar com Jesus, para que de fato nós possamos vê-lo com os olhos do nosso espírito. Porque nós não vamos conseguir vê-lo com os olhos do nosso corpo. E quando nós estivermos com o coração puro, é porque nós já estamos no processo de evolução a ponto da gente conseguir ver com os olhos do nosso espírito, da nossa alma. Olha que lindo, olha que maravilha, não é mesmo? Então, com o coração puro, nós estaremos enxergando com olhos de ver, escutando com ouvidos de ouvir, na dimensão espiritual, mesmo que estejamos encarnados, porque nós seremos espíritos em regeneração.
Nesse momento, a gente já conseguiu se livrar das más tendências. Ainda teremos muito a evoluir, mas nós já estaremos em condições de interagir com o mundo espiritual por meio do nosso espírito, mesmo que ainda estejamos encarnados, né? Então, e só estaremos nessa dimensão se estivermos praticando os seus ensinamentos em nosso dia a dia. Por isso que é muito importante a gente estar lendo, estudando, orando, mas na dimensão de um aprendizado, na dimensão de estarmos colocando em prática, não só lendo teoricamente, mas lendo e colocando em prática. Hoje nós estamos aqui, nesse mundo terreno, passando por provas e expiações, porque essa é a condição do nosso mundo terreno, né? Porque por isso que nós estamos passando por diferentes desafios, mas que são desafios que nos ajudam no processo de reforma íntima, de modo que possamos fortalecer a nossa fé. E com isso nós vamos aprendendo a praticar o bem, com vistas a nos tornarmos aptos e aptas a ver Jesus entre as nuvens, melhor dizendo, entre nós, porque ele nunca saiu daqui. Ele se elevou e nós não conseguimos mais vê-lo, porque a nossa condição não permitia e não permite. Mas ele está aqui. Ele é o governador do planeta terreno. Ele é que administra isso tudo. Nós é que precisamos praticar a sua lei de amor, precisamos praticar os seus ensinamentos para que possamos vê-lo, para que possamos percebê-lo aqui entre nós. A gente até sente, né, por causa da nossa fé, né, a gente está procurando nesse processo de evolução, a gente percebe, a gente sente, isso já é um passo. Mas vê-lo um dia chegará. E é esse sentido de vê-lo que é a volta gloriosa de Jesus, né? Por isso, na segunda carta de Pedro, né, no capítulo 3, versículo 8 a 10, nós podemos destacar: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Quer dizer, a gente sem menos esperar, Ele virá, desde que estejamos praticando a lei de amor. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que está nela será desnudada. Então isso aqui é importante da gente estar refletindo, porque mais à frente Pedro nos chama a atenção. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ele chegará a qualquer momento e só vamos conseguir vê-lo se nós estivermos com o coração puro, né? Então, naquele dia, no dia em que a gente conseguir, né, ver Jesus, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, aqui fica claro o que dissemos anteriormente sobre a pureza de coração,
por meio do cultivo das virtudes em nossa proposta de reforma íntima. Nos atentemos para o que diz Pedro, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? O que será desfeito? As más tendências? Por quê? Por que a terra e tudo que está nela será desnudada? Será desnudado. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É porque o planeta terreno não mais será um mundo de provas e expiações, mas sim estará entrando numa nova era, a de um mundo em regeneração. E só poderá permanecer nesse mundo terreno com Jesus quem estiver em sintonia com a energia de regeneração. Só permanecerá aqui quem conseguir ver Jesus. E quem conseguirá ver Jesus? Quem estiver com o coração puro. Então, para tanto, nós precisamos desconstruir as más tendências por meio do cultivo das virtudes. Nós precisamos cultivar o perdão, a gratidão, a compaixão, a lealdade, a fraternidade, a coragem, o amor, a alegria, a paz e outras virtudes, Se a gente for enumerar aqui, são muitas. Mas nós precisamos cultivá-las. E naquela série que nós trabalhamos, os 9 canteiros do Jardim do Amor, nós falamos muito sobre isso. Que muitas vezes, cultivando uma virtude, nós estamos adubando as demais. Porque uma virtude bem cultivada, ela implica, ela irradia, ela afeta de forma positiva todas as demais virtudes. Daí a importância de prestarmos atenção nessa orientação. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então nós não vamos ficar esperando a vinda de Deus, de braços cruzados. Nós podemos apressar a sua vinda por meio da prática do bem. Quanto mais pessoas estiverem praticando o bem, mais pessoas conseguirão ver Jesus. Pode ser que eu veja Jesus num determinado momento e você veja num outro momento, porque você está mais evoluído do que eu. Você pode ver primeiro do que eu. Então, essa vinda gloriosa de Jesus é uma vinda gloriosa para cada um de nós, de acordo com a nossa evolução. E no caso do planeta terreno, como está num processo de transição para viver uma fase de um planeta em regeneração, quem estiver apto ou apta a viver nesse mundo em regeneração, de uma forma coletiva, vai conseguir ver Jesus com o olho espiritual. Inclusive poder flutuar com Jesus. Olha que maravilha. E quem não estiver, vai viver em outros mundos próprios, que esteja em afinidade com as suas energias. Então, quem estiver mais alinhado com a energia das más tendências, vão para outros mundos para lá aprenderem a evoluir de uma outra maneira. Mundos de provas e expiações, conforme era o planeta Terra em sua origem, e conforme nós vivemos até então. Então, daí o sentido de que nós precisamos cultivar as virtudes, praticar o bem, vivenciar os seus ensinamentos, para que possamos merecer participar desse mundo em regeneração e poder ver Jesus com os olhos de ver, poder presenciar essa volta gloriosa de Jesus. É volta gloriosa de Jesus no sentido da minha possibilidade de vê-lo.
porque, como eu já disse antes, ele nunca saiu daqui, né? Então, isso tudo significa que nós precisamos viver de maneira santa e piedosa, que é praticar a lei de amor. Os sentimentos que nós precisamos cultivar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, que é o cultivo das virtudes, para nos tornarmos pessoas de bem, pessoas do bem, com o coração puro. Só assim nós conseguiremos o mais rápido possível apressar a sua vinda, quer dizer, conseguir ver o divino e poder participar das experiências de um mundo de regeneração. Então, apressar a sua vinda significa estarmos evoluindo o mais rápido possível para conseguirmos vê-lo. Isso aqui é bom a gente estar reafirmando, né, porque esse é o tom da nossa reflexão de hoje, do sentido que é a volta gloriosa de Jesus Cristo. Que possamos fazer a nossa reforma íntima diariamente, de modo que sejamos dignos e dignas de participar dessa sublime experiência.